caros amigos, ouvintes e grandes parceiros. Nesse momento estamos on, mas também super ligados nas principais tendências do offline. Sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio do Omni Media Cast, o podcast que vai revolucionar a forma como as empresas pensam e investem em mídia. Estou com vocês, sou o Paulinho Braga, CEO da Dax Omni Media. E em cada episódio vamos somar experiência e conectar diferentes olhares, com a presença de CMOs, CEOs, consultores de growth, branding e outros grandes profissionais de mídia. Essa troca vai nos proporcionar uma visão abrangente sobre o mercado, além de nos provocar a encontrar as melhores soluções de comunicação e mídia. Aproveite e siga o Omni Media Cast em todas as plataformas para não ficar de fora dos insights valiosos que vão ajudar a impulsionar os seus negócios. Fique comigo e prepare-se para começar a criar experiências de mídia memoráveis ao compreender que o Omni Media é um pilar transformador para quem quer liderar o futuro. Mas, meus amigos, chegou a hora de se aprofundar no assunto. No episódio de hoje vamos bater um papo super importante sobre o tema do outdoor ao digital. Para quais métricas olhar na hora da mensuração de resultado? Com as convidadas Ana Luísa Whittaker e Mariana Maasi. Meninas, é um prazer enorme estar com vocês aqui. Como vocês sabem, eu tenho um carinho enorme pelas duas. Vocês fazem parte da trajetória da Dax e da minha como profissional. E como eu sempre digo para os meus amigos e mais próximos, eu sou um grande entusiasta das lideranças femininas. E como diz também um grande amigo meu, Walter Longo, as mulheres são digitais e os homens são analógicos. E como nós vivemos um mundo cada vez mais digital, os homens têm que remar muito mais do que vocês para conseguir entregar o mesmo performance e a mesma qualidade de trabalho que vocês entregam. Nós estamos com duas grandes especialistas em marketing estratégico. Ana e Mariana vão enriquecer nosso bate-papo de hoje com insights valiosos que irão levar a sua empresa ao mais alto nível de excelência. Ana Luísa Whittaker é executiva de marketing com mais de 20 anos de experiência em planejamento e gestão de marketing. Apaixonada por transformar Consumer Insights em estratégias que alavanquem o crescimento de empresas, atualmente é diretora de marketing estratégico na Acreditas, uma startup brasileira do segmento de serviços financeiros. Seja muito bem-vinda, Ana. E eu já quero começar com uma provocação. O que vem à sua cabeça quando falamos em mensuração de mídia? Primeiro, obrigada pelo convite, prazer estar aqui. Eu acho que a primeira palavra, acho que é eficiência. Afinal das contas, quando a gente faz investimento em mídia, o que a gente mais quer é maximizar o retorno sobre investimento, né? Você colocar um valor investido e ter um certo retorno. E quando você pensa em eficiência, a gente está falando em mexer ponteiro. E aí, mexer ponteiro quer dizer, pode ser tanto métrica de marca, estamos falando de recall de marca, awareness, consideração, ou métricas de negócio, leads, volume de vendas, market share. E aí, no final das contas, quando você está pensando em mídia, você está pensando em eficiência. Como é que você acha o equilíbrio entre você atingir o resultado que você espera e com um investimento mais eficiente? Principalmente no mundo de startups, scale-ups, unicórnios, como é o caso da Acreditas, vocês são fanáticos por números, né? Assim, fanáticos por dados, performance acima de tudo. No final das contas, dado e analytics está no core da estratégia, né? Se você não consegue ter uma estratégia data-driven, você não consegue avançar muito, né? Então, numa scale-up, numa startup, crescimento e hoje crescimento com lucratividade está muito na pauta, então sem dado você não consegue chegar a lugar nenhum, né? Que bom. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Mariana Godoy Maasi é executiva de marketing com mais de 20 anos de experiência em comunicação e growth marketing. Pessoas e performance são suas grandes paixões. Após 15 anos atuando no segmento de telecom, desde 2017 atua como diretora de marketing da Verisure Brasil. Líder mundial em alarmes monitorados, líder na Europa e a número 1 no Brasil. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui comigo. Eu faço a mesma indagação para você. O que te vem à cabeça, a primeira coisa que te vem à cabeça quando você fala em mensuração
de mídia? Em primeiro lugar, obrigada, Paulo. Prazer estar aqui hoje, ainda mais acompanhada aqui da Ana, que é a minha companheira de muitos anos de trabalho e que começamos juntas nesse modelo de performance, de mensuração, especialmente de mídia offline, quando nem se falava sobre isso. Então, é um prazer aqui e falar sobre esse assunto, que é um assunto delicioso, no fim das contas. Acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça, para falar um pouco, complementar ao que a Ana já colocou, que é super importante, a primeira coisa que me vem na cabeça é definir um modelo de gestão. Como você quer, que objetivos você tem para as campanhas ou para o investimento de marketing, se é marca, se é growth, como a Ana falou, mas mais do que isso, como é que você vai mensurar? Quais são os indicadores que são importantes? Como você vai mensurar? Que equipe vai mensurar? Com que frequência você vai mensurar? Porque no fundo, o que a gente está falando aqui é um modelo de gestão para trazer resultado. Porque resultado é o que todas as empresas buscam quando falam disso. E mensurar é o primeiro caminho para você poder fazer um resultado melhor. Só com base na mensuração e no acompanhamento frequente dessas campanhas ou do investimento que você faz, é possível mudar o ponteiro e trazer resultado, como a Ana comentou. Então, para mim, é uma combinação de modelo de gestão e ferramenta para alavancar resultado. Que legal. E vocês lá na Verisure fazem isso como ninguém, né? Realmente vocês dão aula nesse assunto. Muito bom. Ana, a gente falou um pouquinho aqui que mensuração de mídia e análise de resultados é core, né, na Acreditas. Me fala uma coisa, o que você acha que mudou do marketing mais tradicional para os dias de hoje, do ponto de vista de mensuração? Você acha que hoje é mais fácil mensurar? Você acha que hoje, pelo fato de se estar buscando mais dados, dificulta mais? O que você me diria que mudou de uns tempos para cá? Falando de uma forma muito ampla, né, acho que mudou... O cenário é muito mais complexo, né? Você tem hoje jornadas mais complexas, que são mais fluidas, elas não são lineares. Você tem modelos, né, que mesclam o físico com o digital, né, o phygital. Você tem múltiplos devices, múltiplas telas, as pessoas navegando de um app, aí elas vão para a web, vão para mobile, como é que você consegue entender essa jornada? Então, na verdade, a mensuração ela ficou mais complexa, ela não ficou mais fácil, né? Eu acho que a tecnologia permite que você consiga mensurar, mas requer também ainda um pouco do que a Mari colocou, como que você vai traquear, como que você vai mensurar, que eventos que são importantes, que comportamentos que você vai observar, com que frequência. Então, assim, eu acho que está muito mais complexo e não muito mais simples. A tecnologia veio para ajudar, mas como você olha o dado, quais são as métricas, porque você nunca pode olhar uma métrica só, você tem que olhar várias métricas. Como que você vai fazer isso? Como que você vai se instrumentalizar? Né, você tem uma complexidade hoje muito maior do que se tinha, talvez, há 10 anos atrás. Eu acho que, assim, como tudo, né, com a tecnologia... traz muita facilidade, mas acaba complicando por outros lados, né? A gente acaba tendo acesso a tanta informação, a tanto dado, a tanta coisa que acaba complicando. Eu acho que esse é uma das desvantagens, vamos dizer assim, da tecnologia. Porque você tem que buscar, né, que dado que você vai buscar, como é que você correlaciona esse dado, como é que você limpa o dado, como você identifica o dado e como que você lê o dado, porque no final das contas são os humanos que vão ler os dados. Exatamente. E aí eu acho que essa talvez essa capacidade analítica da pessoa que está atrás ali, olhando esses dados e que decisão que ela vai tomar, é tão importante quanto os dados em si. Talvez seja, obviamente, muito mais importante. Eu acho que isso até responde um pouco àquela questão, né, de que as máquinas vão substituir os humanos, mas nessa questão de análise de dados, eu acho que mais do que nunca a gente vai ter muita oportunidade aí por muito tempo para nós humanos aí nessa interpretação de dados. Sim. A gente discute bastante isso na empresa, como é que a gente pode ter uma equipe capacitada, porque essa capacidade analítica, você tem muitos profissionais de data hoje que são focados nisso e que já fazem parte do time de marketing, sim, dedicados a isso. Então, é um complemento, né? Tem a tecnologia e as pessoas para fazer. Muito bom. Mari, em que sentido você acha que a mensuração pode ser um ponto importante na virada de chave da estratégia da empresa? Eu acho que tem um tema que todas as empresas, acho que todos os profissionais de marketing passam por isso, que é o famoso vamos defender o budget do ano que vem, né? Vamos fazer o planejamento do ano que vem. E quando você tem essa cultura de mensuração,
é muito mais fácil fazer um planejamento, porque você tem um histórico, você tem dados comparativos e você tem as premissas que você pode utilizar para prever ou para tentar prever o comportamento futuro. Então, eu acho que o primeiro ponto é fazer um bom planejamento. Isso é fundamental para uma empresa que quer crescer e que tem desafios grandes para o ano seguinte. Acho que o segundo ponto, além de uma defesa de verbas de marketing, vamos combinar que hoje todo mundo tem que fazer uma defesa bem fundamentada sobre que investimentos serão feitos no futuro. Então, acho que todo esse histórico ajuda a gente a prever melhor e a defender melhor. Isso circula também na empresa com maior fluidez. Imagina você apresentar para um financeiro dados super trabalhados, bem analíticos e com histórico importante por trás para poder defender o investimento. A outra coisa que eu acho é a mudança de rota. Acho que todo mundo enfrenta desafios, crises ou momentos de necessidade, de troca, né, de caminho, de estratégia de marketing. E quando você tem toda a possibilidade de prever um pouco o que vai acontecer. Um exemplo prático. Tem muita empresa agora decidindo quanto de investimento, qual é o share de investimento no digital e qual é o share de offline. E quando você combina, por exemplo, o que a gente faz hoje no dia a dia junto com vocês e conseguir mensurar bem o offline, fica mais fácil de defender o investimento, de corrigir também uma rota e de, eventualmente, defender a entrada de mídia offline em novas cidades, porque a gente sabe que o offline tem a capacidade de acelerar o resultado no digital. E quando você tem um histórico, um dado recorrente que você consegue trazer isso, é muito mais fácil colocar na mesa e circular nas esferas financeiras da empresa para defender investimentos. Que legal, tô vendo que já vou ter que convidar vocês para um novo episódio, porque a gente já tem temas aqui para outros episódios. Muito bom, muito bom. E é legal, né, porque a gente tem aqui duas representantes, uma representante da economia mais tradicional e uma representante da nova economia, né? Porque, querendo ou não, apesar da Verisure ser uma empresa extremamente tecnológica, avançada e moderna, é uma empresa da economia tradicional, né? E a Acreditas é uma empresa que, apesar de trabalhar com um produto que é muito tradicional, né? Que é o crédito, ou seja, produtos financeiros, garantias, enfim, é uma empresa do novo mercado, novo mundo, né? Ana, e assim, depois da mensuração, né? Assim, depois mensuramos, já temos os resultados analisados. Qual que é o próximo passo? Eu acho que tem uma questão de otimização. Acho que o primeiro ponto é otimização constante, né? A mensuração por si, se ela não gerar um output que vai gerar uma melhoria, eu acho que ela acaba, né, não sendo... Ela é importante, mas ela só serve se você buscar uma evolução. O segundo ponto, eu acho que é a construção de cenários alternativos, né? Como é que, a partir daquela mensuração que você fez, você busca cenários de maior eficiência, melhor distribuição de canais, né? Uma melhor distribuição de verba. Acho que o terceiro ponto é testar. E acho que teste, a partir do que você construiu da mensuração, você cria baselines, e aí você tem que desafiar esses baselines de forma constante o tempo todo. E aí acho que é um círculo virtuoso em que você vai estar sempre retroalimentando essa roda para você buscar maior eficiência, né? Que legal. E vocês são muito bons nisso, né? Realmente essa correção de rota, principalmente empresas da nova economia que vivem uma velocidade de crescimento incrível, né? Essa correção de rota, as pivotagens, correções de rota, alterações de caminho são mais do que comuns, não é? Na verdade, acho que se existe uma coisa que as empresas, né, os players digitais, as empresas de tecnologia têm, é essa velocidade de adaptação, né? Tem uma adaptabilidade muito, muito forte e você, em todos os níveis, né? Você pivota produto, pivota modelo de negócio, pivota estratégia de marketing e faz isso em um quarter, né? Ou até menos que isso, às vezes, né? Às vezes por semana. Às vezes por semana. E isso demanda que o profissional também seja extremamente aberto a mudanças, né? Você tem que estar muito... Você tem que ter acho que uma capacidade de aprendizado muito forte. Acho que curiosidade intelectual e muita flexibilidade cognitiva, né? Você tem que estar se adaptando aos cenários muito rápido, né? Perfeito. Eu gosto muito disso, flexibilidade cognitiva. Eu falo muito a respeito disso e gosto muito desse assunto. Mari... deixa eu te provocar um pouquinho assim. O que você diria que são os principais erros que o pessoal costuma cometer quando vai mensurar a mídia? Acho que
talvez o pior dele seja não ter claro o que você precisa mensurar e acompanhar. E aí existe uma profusão de Power BIs e dashboards e Google Analytics e todas as ferramentas que você puder. Mas se você não tiver clareza do que você quer mensurar, a frequência que você quer mensurar, com o que você quer comparar, qual é o teu baseline, que desafios você está fazendo, você vai navegar em um mundo de dados que não te servem, porque você não tem previamente definido o que você quer mensurar. Eu acho que a segunda coisa é conseguir fazer a leitura correta, que muita gente interpreta os dados de maneira equivocada ou com alguns vieses que não levam a uma conclusão assertiva. E aí aquilo que poderia servir para uma correção de rota, na verdade, é uma decisão tomada num Excel ou matemática, que não reflete bem a prática. Então, acho que o ideal é não perder de vista exatamente o que você quer mensurar, quais são os KPIs de fato que você quer mensurar. Eu gosto de uma frase meio antiguinha, mas que fala que senão você vai tornar o seu banco de dados um bando de dados, né? Assim, e aí você não vai conseguir extrair mais nada dele. Mas eu concordo 100% com você. Eu acho que o ponto de partida mesmo é você entender o que você quer medir, né? E principalmente começar medindo menos. Eu acho que quando você quer complicar demais, né? Quando você quer assim, não, vamos medir isso, aquilo, fica uma coisa tão complexa que você acaba falando assim, mas onde eu estava indo mesmo? Né? Eu acho que é um pouco essa sensação, né? É uma sensação de se perder nos dados e que no fim não levam a uma conclusão tão assertiva do que você precisa saber. Né? E aí eu acho que a frequência também da medição é algo importante. Para não perder o timing da decisão. Eu estava brincando aqui que às vezes a decisão é tomada semanalmente. Né? E se a gente puder dar exemplos práticos, a gente tem a mensuração de mídia offline semanalmente, junto com vocês na agência, e a gente consegue definir, mudar a estratégia a cada 15 dias, se assim for necessário. Né? Então, porque a gente sabe muito bem o que a gente precisa medir. Perfeito, muito bom. Ana, a mensuração de mídia, ela é muito importante para analisar resultado, né? E para entender também sobre onde investir, né? Avaliar se estamos investindo a quantia certa, no canal certo. Me fala um pouquinho sobre isso. Assim, como que vocês conseguem mensurar o que investir, quando investir, como investir para estar tendo a certeza de que vocês estão investindo no canal certo? Eu acho que para mim existem dois conceitos, né? E na Credis a gente usa muito a questão do conceito de incrementalidade e custo marginal. Na verdade, o que você quer, quando você tem um baseline, você quer criar lifts. Pode ser brand lift, pode ser lift de leads, enfim, lift de search, enfim, lift de tráfego no site. O que você quiser mensurar, né? Pensando no que qual é o teu objetivo ali. E aí você tem um custo marginal para você fazer isso. Então, a partir do momento que você consegue entender isso, né, quais são os seus baselines, e aí você consegue comparar, isso já é um primeiro passo. Acho que aí pensando em modelos, né, um modelo de um player mais tradicional, que você tem um mix de mídia mais completo, vamos dizer assim, né? Você tem off, on, eventos, patrocínio, né? Tem um mix completo. Você consegue fazer isso hoje, né? Com, por exemplo, modelos de Media Mix Modeling, né? Com análise estatística, que você consegue entender o papel exatamente de cada canal e até fazer, né, uma prospective análise, de você fazer até, inclusive, recomendações a partir disso e simular cenários nesse sentido, né? Tem outros cenários que são mais simples, né? De players que podem ser digitais ou podem ser tradicionais, onde você está olhando a eficiência de offline, que hoje você tem ferramentas, né? TuneEd, TVSquare, enfim, várias ferramentas que você consegue entender o pulso ali exatamente da tua inserção, e ver qual foi o impacto dela, de volume de visitas no teu site, o que aconteceu e como é que aquela visita se desenvolveu no teu funil, e conseguir fazer né, em uma semana, 3 dias, enfim, na frequência que você achar que é relevante, você consegue redefinir teu plano a partir do teu CPL, até do teu CAC, olhando isso. No digital, você consegue, aí, né, no digital, obviamente que se você tiver um modelo de atribuição, e isso é super importante, né, porque uma visão last click nunca vai ser igual à tua visão first click e modelo de assistência, e você tem que olhar as duas coisas para você tomar a decisão correta.
você consegue de equilibrar, porque você vai ter canais em que talvez no last click eles não se pagam, eles têm um custo de aquisição, um custo de lead, que você está olhando isso de uma forma. Quando você está olhando mais por outro lado, eles podem trazer novos usuários, e se isso é uma métrica importante para você, você tem que olhar. Então, eu não acho que as decisões, elas nunca vão ser pretas e brancas, você tem que sempre olhar algumas dimensões de métricas, mas eu acho que hoje a gente tem ferramentas para conseguir fazer essas decisões de forma muito mais acurada, vamos dizer assim, né? Mas, de novo, acho que o ponto que a Mari colocou que métrica você vai olhar, né? Porque quando você está olhando uma campanha de awareness, as suas métricas são outras. Uma campanha de conversão são outras. Ou uma campanha de full funnel, né, que se chama, ou de brand performance, que você está olhando, basicamente, meio que a jornada toda. Você vai estar olhando um outro set de métricas. Saber o que você está olhando e em que etapa que você tem que olhar. E aí, conseguir equilibrar isso olhando para o canal faz toda a diferença, né? Mas tem um exemplo prático. A gente tem que aumentar a qualidade de leads para um certo produto. Quando a gente olhava por uma métrica de CPL, por exemplo, tinha uma campanha que era super bacana. Obviamente que a gente tem que olhar a aquisição, né? Porque você estava olhando ali. Aí, quando você olhava a aquisição, era a pior campanha. Então, às vezes você tem um lead super barato, mas a qualidade daquele público, daquela campanha, traz um lead que não é tão qualificado e não vai converter. Então, o teu custo de aquisição no final vai ser ruim. Então, você conseguir entender que você às vezes tem que olhar diferentes métricas para você chegar a um resultado e a uma decisão, faz parte do jogo, assim. Que aula, senhoras e senhores, maravilhoso. E você sabe que eu sou um grande entusiasta, né, desse assunto, mensuração de mídia. Inclusive, numa palestra recente lá no Gramado Summit, eu fiz uma palestra sobre os 7 mitos do mercado de mídia e um deles era que mídia offline não é mensurável, né? E eu lembro direitinho, Ana, pouco depois de eu te conhecer, você trabalhava numa outra fintech e você tinha recentemente feito uma grande campanha de mídia off. E aí você disse para mim, Paulo, olha o grau de mensuração, pessoal. Ela falou assim, Paulo, o que nós percebemos aqui não foi nem uma mudança no topo de funil. O que nós sentimos foi um incremento no meio de funil. Ou seja, o pessoal achando que não dá para mensurar, você já está sabendo até que ponto do teu funil que está mexendo o ponteiro. Sim. Eu fiquei impressionado, eu falei assim, caramba, que legal, que bacana. Olha só como as coisas estão mais avançadas e hoje você tem muita condição de mensurar e medir muita coisa, né? Mas assim, acho que lembrando dessa história, eu me lembro que antes da gente fazer, foi um super investimento que foi feito e era para testar a mídia offline. A gente passou, acho que um mês. Qual é a ferramenta que a gente vai usar? Como é que vai ser esse reporte? A gente está instrumentalizado. Então, assim, voltando à questão da gestão que a Mari colocou, é isso que faz a diferença, né? Se você não tiver isso muito, muito claro, que evento que eu vou traquear, o meu GA, assim, né? Se isso é uma coisa que é importante, o meu GA tá com as tags corretas, né? Vai disparar, enfim, tem todos os pontos possíveis e imaginários, assim. Então, a gente ficou, acho que um mês, enquanto a gente aprovava o plano de mídia, tinha toda essa preocupação de como que a gente ia fazer essa mensuração, né? Muito legal. Eu acho que uma das chaves de mensuração de mídia é que hoje o consumidor está multiconectado, né? Eu acho que todo mundo hoje assiste televisão com o celular na mão, né? Ouve rádio com o celular na mão, joga um game com o celular na mão, tá na frente do computador, mas está com uma televisão ligada do lado. Então, acho que a multiconectividade é uma grande chave também para a mensuração de mídia, né? Porque hoje o consumidor é muito imediato, né? Quando você é impactado por uma mídia que te interessa, no mínimo uma busca no Google por aquela palavra ou por aquele assunto vai acontecer. Ô Mari, e falando um pouco aí do título do nosso podcast de hoje, do outdoor ao digital, né? Eu entendo que a mensuração de mídia ela vem mudando muito, né, ao longo dos anos. Em que momento você acha que a gente está hoje de mensuração de mídia? Como é que você enxerga isso? Como é que você enxerga? Você acha que já chegamos num grau de maturidade super avançado ou a gente ainda tem muito que melhorar nisso? Me fala um pouquinho sobre isso, por favor.
Eu acho que agora a gente tem uma certa onda. No momento estamos na onda do growth, né? Todo mundo fala disso, todo mundo traz esse tema. Mas eu acho que tem algumas empresas que já praticavam. Porque na prática a gente está falando de uma necessidade de expansão, onde o KPI mais importante não é awareness, é crescimento e expansão. E tem muita empresa nesse momento agora, até muitas depois da pandemia também, que já estavam super estabelecidas e agora precisam dar uma volta e fazer o negócio rodar também numa velocidade mais importante. Eu acho que a gente está nessa onda. Não quer dizer que a gente antes não tinha a capacidade de fazer. Eu acho que hoje você tem muito mais ferramentas. A Ana já falou aqui, deu vários exemplos. Mas eu convidaria, assim, todo mundo a fazer uma reflexão das possibilidades que você já tem hoje no seu negócio de mensurar. Quando a gente começou a fazer, eu vou trazer uma história das antigas aqui, minha e da Ana. Quando a gente começou a fazer TV, mensurar TV em 2009, 2008, 2009, por aí, 2009. Você não pode falar muito, porque senão as pessoas acham que descobre a nossa idade. A gente era bem jovem nessa época, mas enfim. Recém-saída da faculdade. Recém-saída da faculdade, em 2009, a gente começou a fazer TV no modelo que saía do tradicional flight, e a gente começou a fazer frequência. E a gente fazia uma mensuração que, na época, era o que a gente tinha de ferramenta. A gente olhava e falava quantos leads ou quantas chamadas a gente tinha até 15 minutos pós a inserção. Isso era uma métrica que em 2009 valia, com as ferramentas que a gente tinha naquele momento. Obviamente, hoje você tem muito mais ferramenta para fazer isso. A Ana citou aqui TV Square, por exemplo, é o que a gente usa também. E que você consegue fazer isso mesclando o on e o off, e você consegue defender a permanência da TV ou inclusive o incremento na TV. Porque no fim você consegue provar, e acho que uma experiência prática disso você consegue provar que você, com awareness, você aumenta o volume de leads no topo do funil, mas também você consegue fazer com que a conversão, seja no teu contact center, ou enfim, cada empresa tem a sua métrica. No nosso caso, é um contact center que recebe esse lead e que conversa com esse lead para converter ele numa ida de uma pessoa até a casa do cliente. Você consegue ver nessa segunda camada também a melhora da conversão e na venda, no final, na conversão pura, né, que todo mundo conhece lá na conversão à venda. E quando você defende o investimento com esse funil completo, se está claro que o que você quer é o custo por venda no final, que eu acho que é o mais importante no fim para todas as empresas, você consegue defender investimentos até maiores. Eu acho que está na moda falar de growth, eu acho que muita empresa já faz, cada uma do seu jeito, eu acho que cada uma também tem que montar o que faz sentido para o seu tipo de negócio. E não acho que a gente chegou no final desse processo. Muito pelo contrário, a gente vai descobrindo agora o que mais pode fazer diferença. Porque agora também é um tema de que cada meio ponto percentual conta. Né? Se você consegue, num topo de funil, melhorar 1%, no meio do funil mais 1%, isso tem impacto no teu negócio, isso faz diferença, sim, no resultado. Eu acho que a gente está no meio do caminho ainda, tem muito que aprender. E eu acho que as ferramentas que estão chegando agora estão ajudando a gente nesse momento de descobrir. E acho que tem uma outra camada também, que está também na moda, enfim, mas que é muito válida, que é o crescimento das áreas de BI, de data, como você quiser chamar. Acho que cada empresa define de uma forma, né? Marketing Intelligence, a gente chama na nossa. E eu acho que essa contribuição também de perfis super analíticos, combinadas com um olhar de marketing mais técnico, começam a... É daí que surgem as novas mensurações. E eu acho que cada empresa vai descobrir também que KPIs são importantes para ela, que não estão assim no radar e na mesa. A gente pode falar de CTR, de CPL, de CPS, né? Custo por sale, custo por lead, custo por venda. Posso olhar no Facebook e olhar CTR, impressão por lead. Podemos botar uma lista aqui de KPIs que a gente pode trazer. Mas eu acho que o que está mais na moda é o momento que a gente está. Acho que as empresas estão tomando consciência de quais são os KPIs importantes para elas. A gente ouve muito falar de KPIs, OKRs, e eu sei que tem muita gente que não sabe nem o que significa, né? E também você falou assim, o growth está na moda. E a turma gosta de uma moda mesmo, né? Porque será que não existiu sempre growth? É uma coisa que eu penso, sempre existiu growth, né? Agora deram um nome para ele, mas a gente sempre teve, né, maneiras de crescimento acelerado, né, growth hacking, ou seja, como é que a gente vai fazer aqui, quais estratégias a gente vai ter para poder acelerar o nosso crescimento.
Todo mundo fazia isso, sempre fez isso, mas agora talvez a gente tenha isso um pouco mais explicado, né? E com um pouco mais de ciência por trás. Eu acho que essa virou uma disciplina, né? Virou agora. uma disciplina, tem um nome, né? uma disciplina, Deram um uma nome, ciência. colocaram um procedimento para isso, como é que se faz, colocaram um manualzinho. Muito legal, muito bom. Ana, falando um pouco mais de ferramentas de mensuração, falando um pouco mais de momento que a gente está, queria que você fizesse mais algumas considerações aí finais a respeito disso, de mensuração de mídia, e depois eu quero fazer uma pergunta pessoal para cada uma de vocês. Aliás, eu tenho que fazer uma correção, eu não falei aqui, mas vocês acabaram falando no decorrer do nosso podcast, da nossa conversa, mas a Ana e a Mariana já se conhecem há muito tempo, trabalharam juntas. Então, Quanto tempo a gente trabalhou junto, Mário? De 2004 até 2012. Há muito tempo. Tem uma história. Então, além de eu ser fã das duas, gosto muito das duas, ainda tem o fato de serem duas amigas de longa data. Então, é uma honra muito grande receber essas duas amigas aqui conosco hoje. Mas, por favor, Ana, faça as suas considerações finais aí a respeito de mensuração de mídia, aquela dica que a audiência não pode ficar sem ouvir. Eu acho que no final das contas, assim, você entender... são campanhas diferentes, objetivos diferentes, métricas diferentes. E esse olhar... né? Então, quando você está, por exemplo, fazendo... Eu acho que a gente está muito agora fazendo campanha de... que a gente chama de full funnel, né? Onde você trabalha awareness, consideração e conversão, tudo junto, e você consegue impactar a pessoa, né? A partir que viu isso, agora vai ver aquilo, você consegue trazer isso. E no digital, a gente não tem ido para o offline. E, assim, entender que, né, por exemplo, na etapa de awareness, você vai estar olhando algum set de métricas. Quando você está em conversão e consideração, são outro. Então, né, em awareness, você vai estar olhando, você pode estar olhando o alcance, views, custo por view, brand lift, aumento de busca pela marca, aumento de search. E quando você está olhando no final do funil, você vai olhar CPL, CAC, percentual de conversão, mas essas coisas elas acabam tendo que se combinar no final das contas, né? E como que elas estão relacionadas. Por exemplo, no caso, quando você faz uma campanha de full funnel, essa coisa dos efeitos colaterais, e você olhar isso, né? E como que você defende isso, e você olha, às vezes, num efeito... feito assim completo, né, hollow, assim, né, de você ter um efeito amplo, olhando fazendo uma mensuração de uma forma ampla, né? Quando você faz uma campanha dessa, se você olha só no last click, por exemplo, às vezes a campanha não se paga. Agora, quando você consegue entender que aquela campanha, que a Mari colocou, ela tem impacto em aumento de busca orgânica. E aí, quando você soma o incremental de busca orgânica, o teu custo vai lá pela metade, você já conseguiu defender. Então, essa capacidade de ter esse olhar dos números e desse olhar amplo do que ela está impactando o negócio, a campanha A, B ou C, né? Em algumas métricas, aí você começa a mudar a regra do jogo, né? Então, saber equilibrar e saber que você nunca pode olhar... Eu particularmente acredito muito nisso. Você não consegue olhar uma dimensão só. Você tem que olhar 2 ou 3 dimensões e construir o teu racional, se aquilo foi eficiente ou não a partir disso, né? Então, deu o exemplo do que eu falei antes. A campanha com CPL bacana, ou CPL ruim, mas o CAC bacana. Ou se você faz uma campanha que é uma campanha full funnel, se você só olhar indicador de last click e de CAC ou de CPL, talvez aquilo não se pague. Mas quando você coloca o elemento de quanto que você aumentou de busca orgânica, o impacto que ele teve, né, de marca, e isso tem a ver com conhecimento de marca, porque, né, você consegue mensurar hoje as pessoas que foram impactadas pela campanha, buscaram tanto pela tua marca, quem não foi impactado não buscou, e você consegue entender esses lifts todos e colocar isso na conta, aí as coisas talvez façam mais sentido. Acho que tem uma parte analítica muito forte,
de você trazer, entender o dado, mas tem esse olhar da sensibilidade, né? Como é que você olha o dado. E essas duas coisas elas têm que andar lado a lado, par a par, para você conseguir fazer a mensuração da forma mais eficiente e trazer, no final das contas, o melhor resultado para o teu negócio. Né? Maravilhoso. Anotaram aí, pessoal? Full Funnel, um novo conceito para vocês. Para mim é novidade, tá? A gente ainda tá pensando que não, a campanha tem que ter um objetivo único e bem claro. Não, já dá para fazer campanhas com mais de um objetivo, né, numa mesma campanha. Muito legal, que maravilhoso, que bacana. Mari, vamos lá. Eu quero agora que você dê aquela dica. Pessoal que tá em casa vai pegar agora caneta e papel para anotar. Tem que anotar com caneta, porque essa dica vai ser sensacional. Dá aquela dica final pro pessoal aprender realmente a mensurar a mídia direitinho. Bom, tem que pensar outra aqui diferente, que a Ana deu umas muito boas agora. Tá, eu te dou 2 segundos. Pode pensar à vontade. 1, 2, vamos lá. Conheça bem o seu funil. Entenda todas as etapas do seu funil. Porque existem algumas etapas que, inclusive, estão fora do âmbito do marketing. Muitas empresas, você gera o lead e aquele lead vai para uma área de vendas para que essa venda se concretize, né? Esse lead, perdão, se concretize numa venda. Então, você precisa conhecer bem esse funil para entender os impactos que uma campanha pode trazer nesse funil, que benefícios ela tem para esse funil, porque umas campanhas não se definem ou não se pagam ou não se vê o resultado de forma muito clara na primeira etapa ou na segunda etapa do funil. Ela só se paga lá numa venda, onde a conversão é muito mais alta por um lead mais qualificado que você eventualmente pode ter. Mas acho que além de conhecer também o seu funil, invista na cultura da sua equipe, dessa cultura de ter o hábito de mensurar, de perguntar, de questionar o resultado. Então, para isso também é preciso construir uma equipe, né? Ter uma equipe que fale a mesma língua que você. Eu acho que as equipes hoje são multidisciplinares, eu acho que tem muita gente aprendendo a falar sobre mensuração, mas fazendo cursos também, se qualificando. Não tenha medo de fazer benchmark com outras empresas. Eu tenho a sorte de trabalhar numa empresa que está atuando em 16 países. Então, eu tenho a sorte de comparar, né? Tenho a possibilidade de comparar e entender, olha, esse tipo de campanha, que tipo de benefício ela traz. Então, se você trabalha numa empresa que tem em outros países, consulte-os. Se você não tem, liga para os seus amigos e fala com os profissionais do mercado para entender como eles estão fazendo a mensuração. Quando você faz essa troca, normalmente você acha alguma coisa que você fala, nossa, eu estava perdendo isso aqui. E pode ser uma chave que você passa a ativar e isso passa a ser um resultado da sua campanha. Né? Assim, às vezes, tem campanha que o resultado dela é absolutamente indireto. Eu vou dar um exemplo prático. Eu tenho uma campanha que ela é tão mais qualificada, ela é mais cara, mas ela é tão mais qualificada que no atendimento eu preciso de menos operadores do contact center para fazer virar essa campanha. Isso normalmente não está nas métricas de marketing. Redução de equipe, de operação para atender leads, porque você às vezes traz um lead, eventualmente pode ser mais barato ou não, enche a operação de lead e isso tem um custo, né? Isso tem um custo para a empresa, isso está dentro do custo de aquisição. E quando você conhece bem esse funil, mesmo que esse custo não esteja diretamente ligado ao marketing, ele pode estar na área de vendas ou numa área de operação, você pode reduzir essa etapa do funil. Você pode ter menos operadores porque você não tem a necessidade de ter tantos leads assim, porque você encontrou um ou outro canal que tem leads mais qualificados e você converte eles mais rápidos. Então, para mim, conhecer o funil é fundamental. Que aula, que aula. Isso sem falar, né, que eu acho que um lead mais qualificado, eu acho que diminui até o nível de estresse do operador, né? Eu acho que ele consegue vender mais fácil, porque é uma coisa que tem se falado muito. Aliás, um tema para a gente trazer aqui também, que é essa questão do estresse muito presente aí. As pessoas realmente estão muito estressadas. E eu acho que, queria dizer, acho que testar, né? Teste, teste, teste. Porque você só vai começar a entender, e às vezes você vai fazer um teste, aí você não vai conseguir mensurar da melhor forma, testa de novo, assim, é uma prática constante de testar, iterar, entender e aí retroalimentar a tua máquina. Então, acho que testes constantes, o desafio do status quo e tá sempre olhando como que você pode melhorar e criando novas hipóteses, né? O que a gente pode fazer de melhor, como que eu ainda posso ser mais eficiente. Eu acho que isso é bem importante, né? A questão da curiosidade intelectual está sempre buscando. E essa é a mentalidade de growth, né? O growth, no final das contas, é você estar sempre buscando hipóteses para, enfim, para você tá alavancando, né? Alavancando o crescimento. Então, acho que
testar para mim é uma dica importante, né? Que legal, E pessoal. cultura de teste, ela também é um capítulo, É um né? capítulo, É um capítulo à parte. Vamos voltar para falar de teste. Mas é muito importante, porque isso que a Ana está falando, eu volto num tema que ela mesma trouxe, que é o tempo que ela deu exemplo aqui. A gente passou um mês planejando a entrada da campanha, para entender se o que ela tinha de ferramentas, o que estava combinado ali funcionava. É chave, porque nessa etapa do planejamento é onde você faz os checks se você tem de fato as ferramentas que você precisa. Não adianta você fazer um investimento incrível esperando o resultado X se você falhar nas ferramentas de controle e mensuração. Você pode ter as pessoas, você pode ter a campanha, mas se você não tem a ferramenta correta para mensurar, também não vai funcionar. Não a campanha, mas a mensuração, e você não vai poder provar que aquela campanha deu certo. Então, esse tempo de planejamento que envolve essa equipe com perfil de teste, com perfil analítico, com essa curiosidade intelectual e com conhecimento do funil completo para entender, ok, essa é a campanha que a gente vai colocar, mas tem uma etapa aqui antes, o que a gente vai mensurar? É fundamental. É fundamental. Perfeito. Não, eu gosto muito dessa teoria, né? Eu acredito assim, planejamento é tudo. Se você tem uma tarefa de 2 horas, se você começar a executar essa tarefa imediatamente, você vai chegar num ponto. Se você pegar metade desse tempo para planejar e executar só durante 1 hora, você vai chegar muito mais longe, né? Vocês concordam com isso? Eu acho que é muito... É muito precisado. E teste, né, Ana? Você falou aí uma coisa que é sensacional. Eu gosto muito de uma frase, meio velhinha já também, mas assim, ou a gente ganha ou a gente aprende, né? E o teste é para isso, né? Exato. A gente testa, ou a gente dá certo, ótimo, e a gente aprendeu porque deu certo, ou então quando dá errado também a gente aprendeu a não fazer mais, né? Então aprendeu que deu errado. Na nossa experiência em conjunto, que eu e a Mari tivemos, a gente testava assim, era televisão offline e a métrica era ligações para o call center. A gente fazia teste AB, né? Imagina fazer isso, sei lá quantos anos atrás, 10 anos atrás. Já tinha teste AB, você já fazia. O pessoal do digital, os millennials acham que eles inventaram o teste AB. A gente já fazia teste AB. Então, a gente pegava 2 cidades que tinham o mesmo perfil. E aí, as perguntas que a gente queria fazer era assim, quanto tempo eu posso ficar com uma campanha no ar até eu ter uma perda de eficiência no volume de ligações? Aí, a gente deixava a campanha A e a B, na cidade A e B, e aí gerava essa hipótese e conseguia mensurar. Ou quanto tempo eu posso ficar fora do ar, porque era, né, um segmento em que você tinha que estar com uma estratégia always on, mas se você conseguisse estender um pouco os intervalos, obviamente que você estava, né, tendo um investimento menor. Então, a outra pergunta, né? Então, são essas coisas das hipóteses, né? O quanto tempo eu poderia ficar fora do ar até eu começar a sentir uma queda das ligações. Então, assim, a gente fazia N testes, Milhões de testes. A gente chegou a mensurar quanto tempo a gente ficava com o mesmo filme no ar. E quando ele perdia eficiência. Quando aquela ele virava coisa paisagem, né? de virar paisagem. De virar paisagem. A gente falava assim, a gente começava testando 1 mês e meio o filme, 2 meses, a gente chegou já a um tempo que a gente trocava o filme a cada 15 dias, para a gente entender se o incremento de chamadas na época que ele trazia compensava o investimento na produção desse volume de filmes que era necessário para poder suportar a troca de filmes a cada 15 dias. Então, a gente testava muito, assim, essa cultura, eu acho que era uma cultura bem consolidada na área. A gente conseguia ter as ferramentas corretas para mensurar. E a rotina e o compromisso, mais do que tudo a disciplina, de olhar para aquele resultado e tomar as decisões em cima desses testes. Olha isso, pessoal, que bacana. Ou seja, estamos falando aqui de fazer teste AB com mídia televisiva, né? Sim, então, assim... Hoje é super fácil, né? E uma das premissas... sem dúvida. Agora, uma das premissas de se fazer teste AB é mensurar. Né? Porque como é que você comparar com B se você não estiver mensurando, né? Então tá aí, acho que mais uma resposta para aquele mito de que mídia offline não é mensurável, né? Tá aí, se você para fazer teste AB. E ter uma boa hipótese, né? Também, porque às vezes você vai testar uma coisa que talvez seja inócua ou não tenha impacto, ou não seja relevante. Então ter uma boa hipótese, né? Fazer essa formulação assim, no tipo, quanto tempo um filme tem a capacidade, né, de gerar ligações senão ele vira paisagem, né? Que é aquela coisa meio mito que a gente sabe, né? Que um filme depois de tanto tempo vira paisagem. Então, você saber isso, eu vou testar X meses, vou testar aqui, vou testar ali. E você está sempre se questionando, eu acho que, para mim, é uma dica bacana, assim, ter essa curiosidade intelectual, assim, no final das contas, né?
E essa interação da agência com o cliente é muito importante nessa etapa de mensuração de mídia offline. Você está falando de mitos, e eu acho importante a gente colocar sobre a mesa. A gente olha toda semana leads por TRP. Planejado versus realizado. A gente faz isso com vocês toda semana, né? Então, Perfeito. Quando a gente diz que não pode mensurar, a gente tem um planejamento. Aprovamos o plano de mídia com X TRPs por mês. Aquele TRP pode ou não acontecer. Às vezes falha, cai a inserção, ou aquele TRP pode não acontecer porque a audiência da TV eventualmente pode cair. Só que se você faz um planejamento falando, olha, eu tenho aqui o meu histórico, o meu baseline diz que eu trago X leads por TRP, e aquilo não acontece, no mínimo, como você falou, além de testar, no mínimo você aprende. Você vai dizer, bom, qual é a minha sensibilidade, né? Até quanto o meu TRP pode cair e eu mantenho o volume de leads? Porque isso continua sendo semanalmente uma métrica que a gente usa para tomar decisão, inclusive de trocar programa. Né? Deixa eu ver se esse programa aqui no noturno, a gente vai fazer isso agora em breve, trocar a programação diurna pela noturna, que a gente sabe que Prime Time tem um custo diferenciado. Porém, se, de novo, no meu funil fizer sentido, ok. Porque no fundo, o que está valendo é o custo por venda. Então, dá para fazer, não só dá para testar, como mensurar, como tomar as decisões com base nesse aprendizado todo. Perfeito. Ô Mari, você acabou de me dar uma ideia de uma pergunta aqui que eu quero te fazer, que é a seguinte. Nas nossas conversas a gente fala muito... Não, é uma pergunta fácil, fica tranquilo. A gente fala muito que no Brasil ainda se comercializa... Né, mídia televisiva de uma forma relativamente antiquada, né? Que na Europa, onde tem a sua matriz, já se comercializa a mídia televisiva de uma outra forma. E a gente, nós da Dax e todos nós aí entusiastas e que trabalhamos com mídia, imaginamos que isso será o futuro aqui no Brasil também. Então conta pra gente um pouco como é que se compra a mídia lá na Europa, quanto que eles já estão avançados nesse aspecto, por favor. Bom, é um exemplo da Espanha que a gente tem, e eles compram anualmente os acordos de mídia, tem a famosa carta anual de compra de mídia, mas é uma compra feita por TRP, por entrega de TRP. Olha que legal. O famoso success fee de outro jeito, vamos dizer assim, né, retrabalhado aqui para o conceito de mídia. Então, eles compram por TRP. Se você me entrega o TRP planejado, eu te pago planejado. Se você entrega mais, e tem o bom e o ruim, se você me entrega mais, eu também te pago mais por esse TRP. Se for menos, menos. É justo para todo mundo. Porque se a TV, o canal, o outro meio que for, tiver uma performance melhor na sua própria audiência, ele está sendo, vamos dizer assim, pago por isso, remunerado por isso. Uma palavra mais educada para falar que é remuneração. Mas também se você faz um planejamento e você não tem aquela entrega, no nosso caso, e eu acho que muitas empresas que têm uma dependência dessa entrega de TRP para fazer o resultado, se a TV não entrega, a compra já está feita e o valor não muda. Então, é um conceito, é um pouco disruptivo, é uma coisa moderna, mas é por isso que a gente já começa a olhar custo por TRP. Na verdade, essa é a métrica, né? Lá fora eles usam custo por TRP, não só a Espanha, mas tem outros países. O Chile já está começando a fazer isso também. Eles compram anualmente, eles definem um valor por TRP, e se for maior, ótimo. Se não for, estamos todos cientes de que existe esse risco. Então, tanto o veículo quanto o cliente e a agência envolvidos. E acho que mas é um sistema muito transparente, porque aí existe um compromisso real de todos. É interessante para a TV entregar audiência, e é interessante para o cliente, é interessante para a agência. Win-win situation em todos os casos. Perfeito. Né? E se a gente... Vamos ver se a gente pode fazer um comparativo aqui. Quando a gente está falando de comprar pelo TRP, se a gente fosse fazer um paralelo com mídia digital... Na verdade, a gente estaria falando de pagar por display, não é nem por CPC, nem por CPL, né? Você concorda? Por impressão, né? Por impressão. Então, assim, display que eu falo no sentido de que você está... Mostrei... Display, impressão. Está pagando por impressão, que no mundo digital é uma coisa assim, é o mínimo que se pode fazer, né? Assim, pagar por impressão. Então, o que você está dizendo assim, que a televisão teria que caminhar para um estágio que é um dos primeiros quando a gente fala de digital, né? Porque eu acho que também tem esse mito de que TV não é performance. E TV pode ser performance. TV pode ser tudo, né, Ana? Pode ser branding, pode ser performance. No caso pode de vocês ser é juntos. super performance, né? Pode ser os dois juntos, que é o melhor dos mundos.
Isso é outro mito também, assim, no fim, você pode construir marca fazendo campanha de performance, ok, tem seu timing diferente, né? É diferente, claro, do que campanhas mais focadas em branding. Mas seria isso, seria trazendo para o mundo digital, seria pagar por impressão, que no final termina ajudando o topo do funil, mas também pode ir em outras camadas tranquilamente. Muito bom, Ana. Você queria fazer alguma consideração com relação a isso? Não, acho que eu concordo com a Mari, essa questão Sim, eu achei curioso, eu tô processando ainda pagar por TRP aqui. Curioso. Eu achei bem curioso, achei interessante. E os espanhóis não entendem como é que a Mari não consegue convencer as televisões brasileiras a aceitarem isso, né, Mari? Não, mas para os veículos não ficarem preocupados, na verdade, é uma situação que é boa. Não, isso não tira o compromisso anual. Acho que isso é importante dizer, né? Porque pode gerar um certo desconforto de dizer assim, mas eu não sei bem o que vai acontecer. Gente, existe a intenção, acho mais importante, existe a intenção de continuar com TV. Bom, pelo menos no meu negócio, isso é uma intenção claríssima e a gente entende que TV também faz performance, por isso o compromisso. Então, existe a intenção de continuar, existe a intenção, inclusive, de aumentar a presença em cidades onde a gente hoje não tem TV, de entrar com TV, porque isso sim melhora os resultados de performance, claramente. Então, o que a gente precisa só é combinar bem esse jogo com as TVs, que todo mundo esteja na mesma página de entendimento. É um conceito diferente, é um conceito novo, mas eles pagam, vamos dizer assim, eles pagam por audiência. Vai. Perfeito. Tentando, até tem alguns formatos hoje, por programática, alguns formatos diferentes. Isso, lançaram agora, recentemente. Mas, infelizmente, ainda acaba ficando mais caro para o anunciante do que se ele comprar por audiência. Então, acho que ainda tem que se equacionar isso para que, assim... Tá bom, é uma forma diferente, mas tem que ser uma forma diferente e também mais barata. E não uma forma diferente, mas que não seja mais vantajoso para o anunciante, né? Acho que é mais... Para todos, né? Acho que todos os envolvidos, todo mundo tem que ganhar, exatamente. Agência, veículo e o cliente também. Ana, Mariana, que prazer incrível ter tido essa conversa com vocês hoje. Vocês, como eu falei no início, são duas pessoas que eu gosto muito. Tenho grande admiração pelas duas, grande admiração profissional e pessoal. Deram uma verdadeira aula aqui para a nossa audiência. Eu espero que o pessoal de casa tenha gostado muito. E vocês são eternas convidadas para esse podcast. Vocês têm o microfone aberto aqui sempre que quiserem. E vocês... muitas pessoas passaram por aqui. Muitas poderão passar por aqui. Mas ninguém, além de vocês, vai poder dizer que esteve aqui no primeiro episódio. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Foi realmente um prazer conversar com a Mari, conversar com você. Foi super bacana. Obrigado. Foi um bate-papo muito legal. Muito gostoso, né? Pode chamar a gente para as próximas. Que bom, que bom. Vocês vão ficar aqui de minhas... Como é que eu posso chamar? Minhas mentoras, minhas tutoras, minhas inspirações. E daí a gente entrevista a galera. A Mari vai ficar ainda mais uma meia horinha colocando papo em dia, né? A gente precisa aqui mais um tempinho. A gente tem mais assunto. Tá bom, pessoal, pode trazer café, pão de queijo. Elas vão ficando por aqui. Meus queridos amigos, por essa experiência vocês não esperavam, não é mesmo? A verdade é que ela apenas começou. O Omni Media Cast vai ficando por aqui. Para você não perder nenhum episódio e ficar por dentro das conversas ricas e exclusivas como essa que tivemos hoje, siga nosso podcast nas redes sociais, @OmniMediaCast.